Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma live. Ó, vi que a nossa convidada de hoje já entrou, pontual, como sempre. Eu vou. Bom, vocês já sabem como é que funciona, né? Eu vou aceitar aqui a Ana, mas a gente vai. O povo que a gente tá online, né? Boa noite. Olá! Oi, Tudo bem com você? tudo? E você, como que estão as coisas por aí? Graças a Deus, super bem. Encerrando mais um mês, né? Fevereiro já foi, né? Cara, olha, é clichê falar que passa rápido, mas passa muito ligeiro o negócio. Parece que a gente estava em 1º de janeiro ontem, socorro. Verdade. E agora nós estamos indo para o segundo, terceiro mês já, né? Terceiro mês, março. Março é um mês muito legal, porque assim, aqui em casa é aniversário de quase toda a minha família. É aniversário da minha mãe, é aniversário da minha irmã, é aniversário do meu sobrinho. Então, assim, março é o mês de gastar dinheiro comprando presente. Tô tentando arrumar aqui, o negócio tá. Agora deu certo. Tá Ah, com Deus o certo. aí. Ó, o pessoal tá dando boa noite. Boa noite, meu povo. Olá, Sejam boa bem-vindos. noite. Então, pessoal, aqui, ó, esses dias o Munif, não sei se é assim que fala, Munif, mas acho que é, disse que acompanhou aqui, disse que foi interessante. Que bom que você está aqui de novo. Donizete mandou boa noite, a Cris, a SOS. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Ó, qual que é a nossa ideia hoje? Convidei a Ana. Daqui a pouquinho eu vou dar um espacinho aí para ela se apresentar, para vocês conhecerem um pouco mais do que ela faz, de como ela faz. Mas por que eu convidei a Ana? Convidei a Ana porque eu acompanho o trabalho dela já tem alguns anos. A gente se conheceu em 2014, Lá olha vem ela só. contar os segredos. Cara, é muito tempo, né? 14, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 Ana, anos. tem 9 anos que a gente se conhece já. Pois é. Meu Deus, 9 anos. Pois é. Tem umas histórias. Conheci a Ana, inclusive, fazendo curso, né? Porque a gente gosta de estudar. Sempre. O mundo é Fazendo dinâmico, então a gente não pode ser parado no tempo de jeito nenhum. verdade. Então, conheci a Ana fazendo curso, e desde que eu conheço a Ana trabalha com consultoria, tá? Voltada, né, para empresários, para empresas. E, enfim, eu vou deixar ela contar um pouco um pedacinho da história dela, que é muito legal, que ela se formou psicóloga, e como eu disse, ela gosta muito de estudar. Mas eu convidei a Ana porque, assim, primeiro pela experiência e segundo porque ela faz muito bem, ela lidera muito bem o assunto que a gente trouxe hoje, que é o assunto de delegação. E por que eu trouxe esse assunto e convidei a Ana para falar? Porque delegação, infelizmente, ainda é uma dificuldade muito grande da maioria das lideranças. E principalmente, a Ana vai poder me confirmar daqui a pouquinho, quando a gente fala de pequenos e médios negócios. O pequeno negócio e o médio negócio, ele sempre sofre mais pelas circunstâncias em que ele é criado, que é na necessidade, na maioria das vezes. A gente vai criar, a gente vira empreendedor na maioria das vezes por uma necessidade ou por uma vontade, mas nem sempre a gente tem experiência. Então a gente começa a apanhar, porque delegação é uma das coisas que envolvem pessoas de maneira muito direta. E aí é onde a gente começa a apanhar. Então, por isso que eu chamei a Ana para falar um pouco sobre isso com a gente, para que vocês possam sofrer menos, errar menos na hora de fazer as delegações. Porque, cara, uma delegação bem feita te evita uma porrada de problemas e te dá muito resultado em várias áreas do seu negócio, tá? Então, essa é a ideia de hoje. Vou deixar a Ana se apresentar, pedir para ela contar brevemente, porque não dá para resumir tantos anos de história, mas para ela se apresentar um pouquinho para vocês, para a gente poder pegar o barco aí, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Então, Ana, manda bala, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho aí de quem é a Ana para nós. Primeiro, que a Ana é apaixonada por pessoas, né?
Então, hoje eu tenho o privilégio de atuar numa área onde eu trabalho diretamente com o desenvolvimento humano. E a minha especialidade, né, na área da psicologia organizacional é justamente mudar o mindset de empresários e empreendedores, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, né? Então, nós temos muitas pessoas que são empreendedoras e que necessariamente não são empresárias. Esse já é um ponto. E temos muitos empresários que, como você mesmo disse, começaram algum negócio ali ou por um conhecimento técnico, ou por algum sonho, ou até mesmo pelo talento de empreender, e que tem dificuldades. Porque nós, na nossa cultura, que daí a gente também, para falar sobre delegação, a gente fala sobre cultura, nós não fomos preparados para isso, né? Quando a gente vai ali para o ensino, né, básico, nós, os brasileiros, não temos esse olhar, né, de gestão, de empresa, de conhecimento sobre pessoas. Então, a gente vai falar de tudo um pouquinho, porque quando a gente fala de delegar, ele envolve tudo isso. Não tem como ser... Às vezes as pessoas acham que delegar é só dar ordem. É bem mais que isso, né, Fran? Olha, acidente. Caiu o trem. Tá vivo. Tudo certo. Ana, é verdade. Acho que você tocou em 2 pontos importantes. Depois eu já quero que talvez você comece até por aí, da gente entender essa diferença entre o empresário e o empreendedor. E falar um pouquinho mais desse ponto. Então, assim, acho que encaixa na primeira sessão de tudo, que é a gente entender, assim, ó, de quem que é o papel, sabe, da delegação? É todo mundo que tem que delegar? É só liderança que tem que delegar? Sabe, como é que começa esse conceito para a gente poder já ir adequando, vamos colocar assim, de forma hierárquica mesmo dentro do negócio? Eu falo assim, a hierarquia ela é importante em todos os ambientes, não só na empresa, mas dentro da sua casa, né, dos ambientes que você está, entender essa hierarquia, ele é importante. Porque você já viu aquela expressão que às vezes tem muito cacique para pouco índio dá um problema? E a gente vê isso em muito lugar acontecendo, né? E isso por quê? Você imagina também um monte de gente querendo delegar. Quem vai fazer? Então, é importante sim, delegar é um ato que qualquer pessoa pode fazer, mas ele não cabe a todo momento ser feito por todos. Isso é o ponto, né? Então, o que é importante? Primeiro, voltando ao respaldo de empresas, independente de tamanho, seja ela pequena, grande, média, né? E lógico que quanto maior, mais perigoso se torna se você não tiver essa clareza de processos e de hierarquia. Por quê? Porque você não vai ter as pessoas nos seus lugares corretos. Então, toda empresa, para que ela se desenvolva, ela precisa ter o pilar que a gente chama que é o campo estratégico, o campo tático e o campo operacional. Sim. Então, delegar não está nesses campos, mas está nos posicionamentos e principalmente na clareza que cada pessoa tem do seu papel e do resultado que ela precisa gerar dentro da empresa. Então, delegar necessariamente não é só o líder, tá? Às vezes, ali dentro de um campo operacional, nós vamos delegar e não necessariamente eu vou ser um líder que vou delegar. Mas eu posso estar o quê? Sendo responsável por um processo. E eu vou precisar de ajuda, porque sozinho eu não vou dar conta. Então, eu sempre falo que o ato de saber o momento de delegar está muito ligado a isso. E tem uma frase, Fran, se eu não me engano, o autor é Charles Kettler, que ele diz assim, eu acho fantástica essa frase dele, porque ele fala assim que um problema exposto com clareza já fica meio que resolvido. Então, isso mostra que quando você tem clareza do que você quer e você consegue externalizar isso e fazer-se compreender pelo outro, você já está com meio caminho andado para chegar no resultado desejado. Verdade. E faz todo sentido, porque assim, quando a gente fala em comunicação, se você não souber se você não ter uma boa comunicação com a sua equipe, eu acho que nem rola o processo de delegação, né? Porque fica aquele mal entendido, digamos assim. E olha que interessante. Aí vem uma coisa que, né, como tirar isso das pessoas? Não tem como. Que é o sentimento. Fala das emoções. E o que as emoções têm a ver com delegar?
é um ponto muito importante porque geralmente a dificuldade que você tem de delegar, seja o que for, principalmente dentro das empresas, é porque você tem um sentimento e a sensação que ninguém vai fazer tão bem feito quanto você. O que é uma bobagem tamanha, né? Mas a gente respeita. Mas assim, lógico que é uma premissa de todo mundo achar que ninguém faz tão bem quanto você. Mas se não fazem tão bem quanto você, aí eu te pergunto, você fazia tão bem sempre? Alguém parou, alguém te ensinou. E esses dias eu ouvi uma expressão que eu gostei bastante, que fala assim, ó, que nenhuma receita de bolo sai igual. Ela não sai se ela não for treinada, porque se ela for treinada, ela pode ficar melhor do que de quem te passou a receita. Sim. E esse é o principal ponto que eu vejo na delegação. Porque o que a gente faz? Nós não passamos, não transmitimos a informação de forma correta. E outra coisa que é importante entender é que para se delegar precisa se entender de gente. Isso é uma coisa que eu falo muito, eu vou sempre morrer falando. Você pode ser bom tecnicamente em qualquer área da sua vida, mas as pessoas precisam compreender que chegou o tempo de você entender de pessoas. Cada pessoa tem uma forma de aprender, cada pessoa tem uma forma de reagir, cada pessoa... Tem pessoas que trabalham muito bem sob pressão, tem pessoas que sob pressão travam. Então, eu preciso entender talentos, eu preciso entender conhecimento, eu preciso entender as habilidades das pessoas que eu tenho dentro da minha empresa para saber o que delegar no momento certo. E essa que é a questão. Às vezes nós passamos algo para alguém fazer, nós não preparamos essa pessoa e também não observamos se essa pessoa tem o talento, a habilidade, o conhecimento necessário. O que, na verdade, o que eu vejo que acontece, eu acho que você deve ver isso também, a delegação ela não vem de uma forma organizada. Geralmente ela acontece por uma necessidade. Então, eu até brinco nos cursos, quando eu dou os cursos, eu falo assim, gente, a gente não delega, a gente delarga. Porque geralmente a gente passa assim, ó, ou é uma coisa que eu não gosto de fazer, e aí eu quero que outra pessoa faça, ou eu simplesmente pego algo e falo, cara, resolve isso aqui. Não existe um processo. E aí você tocou num ponto que eu acho que vale a gente evidenciar, e quero te perguntar a respeito disso. Já que existe todo esse cenário, que querendo ou não, cara, a gente tem que ser realista. É bagunçado. A realidade é bagunçada. Então, quando que eu, enquanto gestor, enquanto dono de uma empresa, que seja ela pequena, com 1, 2 ou com 15 funcionários, como que eu sei quando é o momento certo para fazer uma delegação para eu não cair nesse mau hábito que a gente tem de delegar apenas por necessidade? Então, quando que é? Como é que eu sei identificar esse momento? Então, olha que interessante. Tem uma pesquisa que fala que quando você tem até 10 funcionários, você pode delegar aquilo que você não gosta de fazer. Primeiro ponto. Mas quando você tem mais do que isso, você precisa começar a delegar, inclusive, aquilo que você gosta de fazer. Né? Ah, legal, interessante. Por quê? Aí eu vou fazer, na verdade, até uma provocativa para quem está aqui com a gente. Se você é empresário, me responde uma coisa. Se você, como empresário, está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para fazer ela crescer? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Se você está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para fazer ela crescer? E é quando a gente entende a resposta para essa pergunta que a gente compreende quando é necessário começar a delegar. Por quê? Lógico que existem, até que esses dias a gente estava conversando, eu te falei isso, tem coisas, e isso não só como consultora de empresas, né? Mas como empreendedora que sou, eu já entendi que eu estou em todos os campos, ele no tático, no estratégico e no operacional da minha empresa. Porque tem coisas que até determinado momento elas vão ser indelegáveis. Que como dona, como empreendedora, eu vou ter que caminhar levando até um certo ponto. E depois que isso for delegável, aí vai ter outras coisas que eu não vou estar delegando, porque isso é um processo dinâmico e contínuo. Agora, é importante justamente entender isso.
O que que você está fazendo que está tomando muito do seu tempo, que está te impossibilitando de fazer coisas que vão te fazer crescer? Porque nós passamos a maior parte do tempo ocupando o nosso tempo com coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo. Porque ainda há uma mentalidade, uma cultura dentro das empresas que só sou eficiente se eu estiver operacionalizando, se eu estiver fazendo. É a Tá? cultura do trabalho, né? Do mão No na trabalho. Se eu massa. não estiver trabalhando, se eu não estiver fazendo, se eu não estiver correndo, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou crescendo. E não. Nós precisamos entender que uma equipe precisa de pessoas o quê? O que é melhor? Uma equipe homogênea ou uma equipe heterogênea? Quando a gente fala de perfil comportamental. O que é mais difícil? É muito mais fácil e natural a gente atrair pessoas parecidas conosco, né? E é mais fácil, às vezes, de lidar com essas pessoas do que com pessoas diferentes. Mas as pessoas diferentes, elas se completam. Então, não é o mais fácil, mas é o que tem dado mais resultado, na verdade, né? E aí nós precisamos trabalhar isso. Então, delegar, o momento de delegar é quando você compreende essa pergunta que eu fiz, sabe? Você quer crescer? Então, você precisa desapegar. Porque o centralizador, ele sofre muito, muito. Eu Verdade. tenho muitos clientes que são centralizadores, eles querem crescer, mas eles não conseguem até tomar a consciência de que eles precisam liberar. Precisam. E eu falo muito assim, Ana, que a centralização, ela vai fazer parte de um momento da nossa vida, Tem. principalmente de quem resolve ter um negócio. Seja quem ainda é autônomo ou seja quem já constituiu uma equipe. Por quê? Porque eu brinco que a gente tem um índice de civirol muito alto. E isso faz com que a gente pegue muita coisa para fazer. Por quê? Porque realmente, num primeiro estágio, eu resolvo mais rápido. Porque eu já tô ali, o meu índice de civirol, ele é maior. Quando eu contrato alguém, geralmente, não vamos falar das exceções, vamos falar em regra, mas em regra, a gente vai contratar alguém que tem um nível de civirol menor. E aí eu quero te fazer uma pergunta assim mais provocativa, porque a gente sempre fala isso, de falar assim, olha, você precisa fazer a sua empresa crescer, você precisa estar no estratégico, que eu acho que as pessoas escutam isso muito. Quando a gente está falando ali de uma pessoa que ela está completamente assim, que ela não vê saída, ela não vê capacidade. Até o Ademir colocou assim, ó, muitas empresas querem bons funcionários com custo baixo, quando o valor não está em executar o trabalho e sim em saber fazer. Faz todo sentido. Então, assim, como que a gente, enquanto empresário, enquanto autônomo, como que a gente sai desse círculo ali, desse círculo vicioso? Porque é difícil a gente olhar e falar, cara, eu preciso passar ou eu preciso aderir mais alguém para que eu possa crescer. Então, assim, você deve ter ferramenta para isso. Conta para nós. Então, né, eu gosto de provocar, gente. Eu vou provocar vocês bastante Por hoje, porque favor, provoque. é nesse sentido. Harvard Business fez uma pesquisa que mostra que 41% das pessoas, né, que estão empreendendo ou, né, como empresários em algumas áreas, passam a maior parte do tempo fazendo, né, do que delegando coisas que outras pessoas poderiam fazer. E eu falo assim, ó, existem dois motivos. Quem foi que falou aquela pergunta que você falou? O Aldemir, né? Brilhante, Ele fez um Aldemir. comentário. Obrigado pelo comentário, porque realmente brilhante e é bem isso. Muitas vezes a gente quer resultados extraordinários, mas nós não estamos dispostos a semear. E uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, você precisa ter pessoas, né, que tenham as habilidades ímpar para poder te ajudar nisso. E você vai contratar por dois motivos. Ou porque você cresceu, ou porque você quer crescer. E aí, qual dói menos? Qual dói menos? Né? As duas vão doer, porque crescer, gente, literalmente dói. Seja no campo físico, seja no campo espiritual, seja no campo da sua empresa. Crescer dói, exige esforço, exige dedicação, exige persistência. Mas eu acredito ainda que você crescer, contratar, porque você quer crescer,
doa um pouco menos. Mas você tem que ter a consciência que a vida ela é uma via de mão dupla. Você não vai ter excelentes profissionais, entendeu? Do seu lado, se eles não forem recompensados. Então, como líder, para que você tenha, e aí a Fran é expert nisso, ela, né, vai lançar o curso dela agora dia 2 sobre equipe autogerenciável. Se você quer ter uma equipe autogerenciável, se você quer poder sair uma semana, um mês e a sua empresa rodar, você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter clareza do resultado que você quer. E aí eu vou um pouquinho além. Para delegar, você precisa ter no mínimo 4 coisas assim que eu falo que é fundamental para que isso aconteça. Porque uma das reclamações, Fran, que eu vejo muito que o cliente fala assim para mim: Ana, mas eu passo, mas não me entregam. Uhum. Eu Como se a passo, culpa mas fosse do outro. fazem tudo errado. Eu passo, eu até quero acreditar, mas não consigo. A gente já Aí, aprendeu que não é bem assim. porque aí tem a autorresponsabilidade. Cara, se eu estou delegando, se eu estou passando para minha equipe, eles não estão me entregando em tempo hábil, se eles não estão fazendo da forma certa, eu estou me fazendo entender? E o campo é, será que eu sei de fato o que eu quero? Então, a primeira coisa que eu vejo nesse ponto que você tocou, que é o saber de fato delegar. É como eu falei, conhecer a equipe que você tem. Ô, Ana, deixa eu te interromper, que eu quero fazer uma colocação aqui para você falar um pouquinho para nós. Do seguinte, eu vejo que muita gente faz delegação vaga, ou acha que faz delegação porque nem é uma delegação. Vou te dar um exemplo. Sim. Você precisa atender o cliente melhor. Ele fala isso para o funcionário, aí o funcionário vai lá, põe na cabecinha dele, tá bom, eu preciso atender o cliente melhor. E ele faz um esforço e na cabeça dele ele tá atendendo o cliente melhor. Aí vem o chefe, pô, eu já falei que ele tem que atender o cliente melhor e ele não atende. Eu vejo isso muito acontecer. Cara, comenta um pouquinho sobre isso para nós, que eu acho muito engraçado essa questão da gente falar da ordem de maneira vaga. Mas essas ordens elas são de maneira vaga porque ela não está claro para quem está ordenando. Porque é aquela coisa, sabe? Eu falo assim, ó, a gente tem que entender que o óbvio é óbvio para cada um de nós. Porque o que é óbvio para a Fran não é óbvio para a Ana. E atender o cliente bem para mim pode significar uma coisa. E para você outra. Então, né? Outro ponto que eu estava até falando que eu acho muito importante é justamente ter um planejamento do que você vai delegar. Porque se eu entendo o que eu quero, eu vou ordenar, vou passar para o meu colaborador de uma forma sucinta. E aí, o mais interessante de tudo é que para você delegar, você precisa, sabe aquela coisa de receber algo para fazer? Gera insegurança. Então, você também tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, saber comunicar essa informação é estar definido do que eu quero. O que precisa ter acontecido quando o cliente sair da loja para a gente poder dizer assim, realmente, de fato, esse cliente saiu daqui satisfeito? Sim. Por quê? Eu falo assim, ó, processos dentro da empresa, Fran, a gente padroniza. Tudinho, tudo das suas caixinhas e tal. Mas quando se trata de pessoas, sejam pessoas internas ou pessoas externas, que a gente fala, que são os nossos colaboradores, os nossos clientes, fornecedores, isso a gente personaliza. Isso não tem como padronizar. Porque a gente está lidando com uma subjetividade humana que cada pessoa tem. E no ato de delegar, eu preciso levar isso em consideração. Eu vou até te citar uma situação, por exemplo, que eu achei muito interessante, que aconteceu numa das empresas que eu atendi. A gente estava com um planejamento estratégico funcionando e a gente tinha o alvo, estava tudo perfeito. Só que teve que ter uma mudança muito rápida. Você sabe que o mercado ele é muito volátil, né? Então, pá. E aí um dos gestores chegou para a equipe e falou assim, ó, para tudo, nós vamos ter que fazer a mudança, a partir de agora nós vamos ter que fazer isso porque a gente tem que entregar. A equipe falou, não, mas estava tudo certo, nós temos que fazer, né, assim e tal. E todo mundo ficou muito raivosos, assim, né, nervosos, porque tinha que parar. O outro gestor, vendo aquilo, chegou e falou assim para a equipe, falou, pessoal, reuniu, né, todo mundo, falou, é o seguinte,
Nós temos uma oportunidade que foi dada para nós. E se nós fizermos uma produção e nós conseguirmos entregar essa produção, nós vamos ser a primeira empresa a chegar nesse alvo e a conquistar esse resultado. Cara, mudou o ânimo da equipe. Entendeu? Mudou o ânimo, por quê? Porque eles entenderam o propósito, eles entenderam o objetivo, não era uma ordem. Fez um porquê antes do que, né? Porque, então, assim, o como eu faço essa delegação também conta muito, né? Traz muito impacto para o resultado final. E o outro ponto, Fran, que eu acho que não é menos importante, pelo contrário, é que, como eu falei, quando a gente delega algo para alguém na nossa equipe, a gente está trabalhando a segurança dessa pessoa. Então, é muito importante a gente planejar, sentar com essa pessoa, além de entender o ritmo de aprendizado dela, deixar claro para ela: olha, eu estou te delegando isso porque eu confio em você. Porque eu sei que você tem esse conhecimento, essa habilidade e que você tem a atitude para fazer essa entrega. Mas em qualquer dúvida ou qualquer dificuldade que você tenha, eu estou aqui. Sim. Tá? E aí entra aquela situação que você falou, que é o outro passo, né? Um quarto passo, que é o não delargar. É o acompanhar o processo, também é muito importante, né? Porque é entender justamente, né? Delargar é eu passar a situação e achar que eu estou delegando a atividade e estou delegando a responsabilidade. Não. Sim. Independente de cargo, gente. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro. Independente do cargo que você está, você não precisa estar no cargo de liderança, mas quando você está delegando algo para alguém fazer, você não está transferindo a responsabilidade. Então, é muito importante fazer o processo do acompanhamento, sabe? A gente faz isso em casa, né? A gente faz isso com os filhos, a gente faz isso quando a gente vai no restaurante, a gente pede nossa comida pro garçom. Tudo isso, querendo ou não, é um processo de delegação. Ana, tu mencionou pontos, tá? Eu queria, assim, eu tô aqui com os papelzinhos de anotar, acho que, né? Quem já assiste as minhas lives sabe que tem que ter papel e caneta. Então, eu gostaria de pedir, se você pudesse passar pra gente, justamente assim, ó, alguns pontos que tem que ter num processinho de delegação. Eu gosto muito de trabalhar o simples. Eu acredito que, assim, existem coisas lindas, super tecnológicas e maravilhosas hoje em dia, mas eu gosto do simples, principalmente para o meu público, que é um público de pequenos e médios negócios, que às vezes aquele planejamento lindo e maravilhoso, perfeito, ele ainda não faz sentido. Então, de maneira mais simples possível, o que tem que ter num processo de delegação, o que não pode faltar, que a gente possa colocar isso em pontos e quando a gente for pensar em passar alguma função, alguma atividade para alguém, a gente fala: opa, deixa eu pegar a minha colinha lá da live para eu ver o que eu não posso deixar de fora. Tem um livro, eu gosto de dar bastante indicação, então para quem gosta de ler, eu vou deixar esse livro de Brené Brown, que chama-se A Coragem de Liderar. E lá ela fala-se, né, escreva feito. É uma ferramenta que eu acho muito fantástica, porque ela traz uma clareza sobre esse ato de delegar, né? É aquela coisa do que eu te passei estar claro ou não para você alcançar. Mas sabe qual é a maior e melhor ferramenta que eu conheço ao longo desses anos, trabalhando com pessoas, desenvolvendo, né, ajudando empresas? Eu imagino. Vamos ver se eu posso acertar. Eu vou contar um segredo para você. Conta. Saber fazer perguntas. Saber fazer perguntas é a melhor ferramenta. Então, quando a gente passa as coisas para os nossos colaboradores, vamos imaginar assim, cara, você passou algo para alguém da sua equipe fazer. Se aquilo deu certo, beleza, a vida segue, você chama, dá um feedback, que também é um ponto importante, fazer pergunta, dar feedback, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, muita dificuldade. Então, assim, cara, se deu uma delegação, saiu, chama, estrutura esse feedback e lembre-se, não é chegar e dizer: cara, tu é foda, você fez, você tá de parabéns. É sempre voltado ao resultado.
Feedback, porque nós precisamos aprender a separar o profissional do pessoal nesse sentido. Não se trata da pessoa, se trata do resultado gerado naquele momento. Lógico, a pessoa está inserida ali, certo? Mas dar esse feedback e fazer perguntas por quê? Se você quer ser um líder que se preza, para de falar para os outros o que as pessoas têm que fazer, como elas têm que fazer. Fala o que precisa ser feito e pergunte se ela compreendeu e como ela faria para chegar àquele resultado. Sabe por quê? Porque a ação, vamos pensar no resultado. A Fran vai fazer de um jeito para chegar no resultado. A Fran é extremamente executora. Ela vai fazer acontecer. Eu vou fazer de outro jeito, mas não significa que eu não vou chegar no resultado. E nós temos a tendência de querer que as pessoas façam como nós faríamos. Então, pergunte, delegue o que você quer, deixe claro que o resultado que você precisa e questione como que você acredita que você consegue chegar nesse resultado. O que você vai fazer para chegar a esse resultado? Nós, enquanto líderes, precisamos parar de fazer, porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer assim. É igual quando a delegação dá errado. Agora, vamos para a delegação errada. O que é bem comum, inclusive. O que é mais comum, né? Eu tenho que chamar para o feedback também. O feedback também é muito importante. Esse, individualmente, né? E eu tenho que começar a questionar. Porque, naturalmente, eu não sei vocês, mas eu vejo muito isso, sabe? A pessoa chega e fala assim, por que você fez isso? É a primeira pergunta. O porquê já ativou o quê? Gatilho da... Desculpa. Cara, nunca pergunte para uma pessoa por que ela fez isso. Se ela não tiver uma justificativa, a mente dela automaticamente vai buscar, né? Então, assim... você tem que criar perguntas que vai levar à autorreflexão para que aquilo não aconteça. Então, nessa ferramenta que a Coragem para Liderar traz, é uma das, lógico, né? E aí também tem outras que depois eu vou falar aqui, ela traz justamente isso. Alinhar, alinhar, alinhar. Perguntar até que você acerte. Não tem segredo, sabe? Não tem como ficar inventando roda. Porque, como a Fran falou, eu sou muito... prática, eu gosto de coisas funcionais. E não existe nada para transformar mais empresas ou pessoas do que tomada de consciência. Então, chame e pergunte quais foram as ações que você fez. O que se você pudesse fazer agora, você faria de diferente? Por que você acredita que você teve... Por que não, né? O que você acredita que te levou a esse resultado? Anotem essas perguntas, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Então, fazer perguntas. Nós precisamos extrair. E eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, por que você devia ter feito isso? Da próxima vez você faz isso. Entendeu? Aí o colaborador faz assim, ó. Eu quero morrer quando eles falam assim. Entendeu? Entendeu? Porque o que a pessoa vai dizer? A pessoa faz assim, levanta... Mas ela não entendeu, sabe? Quando você fala o como você faria ou como você acha que o outro tem que fazer, você está falando que faz sentido para você. Sim. Você não está levando o outro a pensar. E outra coisa, assim, ó, gente, pelo amor de Deus, as pessoas vão errar, tá? Então, assim, não ache... Se tem alguém aqui que já fez uma delegação única e que foi tudo lindo e maravilhoso, me conta o que você fez diferente. Eu quero saber. Tá? Que eu quero saber também. Porque, em regra, aquilo que eu falei, a gente trabalha em regra porque existem exceções? Existem. Mas, cara, em regra, a pessoa vai errar. Eu gravei um vídeo hoje, que eu vou soltar no YouTube essa semana falando sobre isso. Que, assim, ó, o líder, ele precisa estar preparado emocionalmente para lidar com erros. Por quê? Porque primeiro que vai acontecer, tá? Eles vão acontecer. E aí, se o líder não sabe lidar com erros, sabe o que acontece? A Ana sabe disso, às vezes tem gente aqui que não percebe. Mas a equipe, ela cria medo de contar. E aí, sabe o que acontece? É igual o filho. Ele faz uma cagada e ele esconde.
E ele fica tentando resolver aquela cagada para poder te contar que ele fez, mas resolveu. É a mesma coisa de limpar merda com plástico, gente. Assim, ó, vai virar uma baboseira. Então, assim, você tem que saber lidar com erros para que a sua equipe não tenha receio de falar, primeiro, de te falar que errou, e segundo, de pedir ajuda. Acho que isso é fundamental e faz toda a diferença nessa relação com a liderança. Você acha que faz sentido isso, Ana? Porque para mim, assim, Então, o que que a gente vê? Primeiro, né, que muito daquilo que nós somos atualmente é reflexo dos nossos primeiros setênios de vida, os nossos 7 primeiros anos de vida, né? Então, analisem como está a vida de vocês. socorro! E eu não sei vocês, mas uma coisa que eu percebo dentro da clínica ou dentro da organizacional é que nós não fomos criados para não errar. Enquanto criança mesmo, entende? Então, assim, e errar, gente, gera aprendizado. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Crescimento dói. Dói, porque a gente, lógico, bom se a vida fosse para ganhar, 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 mas não é, né? E saber lidar com essa questão do erro é muito importante. Para sua não condenação e não julgamento e condenação do outro, que é uma coisa que a gente vê muito, essa busca do culpado dentro das empresas, sabe? Sim. Então, faz muito sentido, sim, Fran, essa questão, porque conhecimento, ele vem através de erros. Agora, Sim. lembra que eu falei? Perguntar e gerar consciência para que não se cometa mais o mesmo erro. Sim. Eu falo muito para minha equipe. A Fran me conhece, como vocês viram, ela, né, falou, e eu trabalho com consultoria já faz uma década, e até pouco tempo eu era equipe. Eu fazia tudo dentro da minha empresa, né? Tudo. E eu decidi que eu queria crescer mais, e aí eu já tinha terminado a minha outra faculdade, porque a faculdade não faço mais, agora, né? E uma das coisas que a gente tem como princípio aqui dentro do Instituto Primazia é nós não justificarmos, porque nós somos sim passíveis de erro, e uma vez que nós errarmos, eu sempre falo para minha equipe, você errou? Você vem, me traz a situação, mas me traga uma solução. Pelo menos uma solução elas precisam me trazer. Sim. Entendeu? De como resolver aquilo. Porque eu preciso trabalhar para que elas pensem, não esperem tudo de mim. Porque é aquela coisa, diante de uma coisa que eu delegar, porque delegar é dar autonomia. E a gente só dá autonomia para a gente confia. Se você é empresário e está nessa live hoje, eu te pergunto, quantas pessoas estão te seguindo no seu sonho e você realmente confia ao ponto de delegar as coisas? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque tem muita empresa com muita gente dentro, sem autonomia. E essa empresa nunca vai ser autogerenciável, porque as pessoas vão travar o tempo todo, diante do menor obstáculo, tá? Incrível. Por medo. Inclusive, o Ademir até colocou ali, faz muito sentido. A gente se surpreende, né, quando a gente dá autonomia para as pessoas. Cara, isso é muito legal, muito legal. Ana, me mandar uma pergunta aqui, eu abri uma caixinha. Me mandaram uma pergunta, eu quero pedir para você responder. Acho que foi a Jennifer que fez. Meu Deus, não anotei o nome da pessoa, mas tá aqui a pergunta. Que diz assim, ó. Eu só delego após o chá estar 100%. O chá, para quem não sabe, é o conhecimento, habilidade e atitude, que se trabalha muito em ferramentas de coaching. Ou só o conhecimento é o suficiente? Então, conta aí para nós. Pois é. Conhecimento, sabe aquela coisa? Tem gente que sabe, mas não tem atitude. Sim. Eu falo assim, olha, delegue principalmente para quem tem atitude, porque a habilidade se desenvolve, o conhecimento você ensina. Então, a primeira coisa que, quando se trata de delegar, eu olho para a habilidade. Quais são as habilidades? Por quê? Porque quando eu tenho habilidade para fazer algo, eu faço com mais leveza, com mais chance de ser assertiva, né? Sim. E como líder, eu preciso ter esse olhar para as pessoas que estão comigo.
Mas principalmente, gente, com atitude. Por quê? Porque muitas vezes você vai delegar, a pessoa tem conhecimento. Mas ela tem atitude para Mas é um fazer. banana, né? Mas ela tem atitude para ir fazer. Sabe aquela história que é melhor o louco que você segura do que o burro que você empurra? Sabe? Então, nesse sentido, ninguém nunca vai estar pronto o suficiente. A gente fala, assim, existem as teorias, né? O chapa de conhecimento, habilidade, atitude. Ótimo. Por exemplo, no processo de recrutamento e seleção que hoje nós fazemos internamente aqui na empresa, só para os clientes de consultoria, porque a gente não dá conta da demanda, muitas pessoas nos procuram, mas hoje é uma decisão que eu tomei que a gente não faz isso de forma externa. Eu sempre falo para a coordenadora de recrutamento. O que você vai olhar primeiro nos candidatos? Atitude. Porque a atitude é intransferível. Se você pode ter sobrando, você não consegue dar para ninguém. Mas habilidade, você desenvolve. Conhecimento, gente, é maravilhoso você sentar. Semana passada, eu faço muito isso, até te contei sábado, né, Fran? Eu sentei com a minha equipe e era o dia delas me malhar. Malhar no sentido que eu sentei preparada para ouvir os pontos que eu precisava melhorar, né? E também os pontos bons, lógico, né? Isso também é bom. E uma das coisas que a minha colaboradora falou para mim, assim, que ela gosta, que é a forma que eu transmito o conhecimento para ela. Porque eu sento, ela é extremamente analista, planejadora, altíssima. Então, você imagina, né? Tudo tem que ser nos mínimos detalhes com ela. Então, quando eu preciso passar uma informação para ela, eu já estruturo isso. Quando eu preciso delegar algo para ela, né? Que a gente está mexendo com os programas de segurança aqui da empresa. Então, assim, eu sentei, estruturei e passei. Então, é interessante você entender isso também. Tá? Então, se você quer delegar, eu te sugiro que a primeira coisa que você olha é isso, né? A atitude que essa pessoa tem diante da sua empresa, porque, como eu falei, delegar tem a ver com a cultura, é o como você também está posicionando a sua equipe tem visão de dono da sua empresa? Eles conhecem você, eles têm a proximidade com você ao ponto de, se você não estiver ali, poder dizer para você, dizer assim, como que a Ana resolveria isso? Mesmo que elas não façam como eu faria. Talvez eu faria diferente, mas elas pelo menos têm que raciocinar isso. Então, né, são pontos assim, muito importantes no processo de delegação. Depois, Bom, esperar o eu caso sempre... completo. Esperar o chá completo, eu acho que a gente nunca vai delegar para ninguém, né? Eu acho que vai ser bem assim. Fria, não funciona. Ana, estamos chegando ao final. Eu brinco com o pessoal que passa muito rápido. O Ademir, ele tá merecendo um prêmio. Cara, o Ademir é um cara muito engajado. Eu dei treinamento para ele. Já nem lembro o ano mais, Ademir. Você também já tá no time dos velhos já. Mas o Ademir é muito engajado. É bom ter você aqui participando, viu? Que bom que a gente tá conseguindo aí trocar umas ideias legais. E, Ana, mensagem final, tá? Assim, em resumo, o que a gente pode deixar para essa galera que está aqui com a gente? Pô, a gente está aqui com 21 pessoas, já entrou um par de gente aqui. Se a gente for olhar, cara, 21 pessoas é uma sala de treinamento. Então, é muita gente. Então, assim, como mensagem final para o pessoal que quer evoluir, que quer melhorar e, principalmente, que quer estar alinhado com o tema de hoje, que quer aprender a delegar funções melhores para poder crescer, principalmente, o que tu deixa aí para eles? Olha, eu não vou deixar uma resposta. Na verdade, eu vou deixar uma pergunta, né? No sentido assim, quando você pensa nessa questão da delegação, independente da sua posição hoje, você tem clareza da onde você quer chegar e do que você precisa fazer para chegar nesse resultado? Primeira coisa, sabe onde quer chegar? Se você não souber, não adianta você saber, porque você não vai saber o que precisa ser feito. Então, são dois pontos assim, que eu acho muito importantes para que você possa conduzir as pessoas que estão com você da forma certa. Porque senão, vai ser um guia com um monte de gente cego que não vai chegar a lugar nenhum, né? Ou, o pior, pode chegar num lugar que não seja muito bom. Então, assim, e delegar faz parte do processo. Aprenda, porque se você fizer parte daquela estatística de Harvard, né, dos 41% que passam mais tempo fazendo, você não vai crescer. Então, Fran, como uma forma de a gente finalizar,
eu vou deixar aquela pergunta inicial que eu acho que ela cabe muito para vocês. Se você está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para fazer ela crescer? Né? Isso vai te mostrar se você está fazendo coisas que poderiam ser delegáveis ou não. E eu vou aproveitar a deixa da pergunta da Ana e vou dizer o seguinte: se você é o cara que quer começar a fazer a sua empresa crescer, essa semana, quinta-feira, tem lançamento. Eu vou abrir as vagas para a primeira turma minha, 100% online, 100% fã, para que vocês tenham uma equipe autogerenciável, que vocês possam crescer e ganhar muito dinheiro, porque o povo tira sarro e brinca, mas eu gosto de dinheiro, entendeu? Eu gosto de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Por quê? Porque, cara, a gente já tem tanto problema para resolver que dinheiro não pode ser um deles. Então, se você quer ter uma equipe autogerenciável, quinta-feira a gente vai ter a live para que é de lançamento do meu curso. E a Ana Kátia é uma das convidadas especiais. Ela vai ter um módulo exclusivo, bônus, para quem comprar ali com a gente no lançamento. A Ana Kátia vai dar um bônus exclusivo completíssimo sobre delegação. Então não percam, porque, cara, tá assim, literalmente imperdível. Ana, muito, muito obrigado. É sempre muito bom conversar com você. Você tem muito conhecimento, eu sei que você estuda muito e você consegue passar isso pra gente do jeitinho que eu gosto, que é de um jeito simples, de um jeito que a gente consegue entender. Olha lá, ó. Aqueles que estão na mesa, fora os que estão atrás. Fotos que estão atrás. Então, de coração, muito obrigado. E, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui, porque também, se vocês não estivessem aqui, não adiantava a gente estudar tanto, porque a gente não ia ajudar ninguém. Então, obrigado por quem está aqui com a gente. Ana, mais uma vez, muito obrigado. E venham para o nosso lançamento, que a gente preparou um conteúdo top para vocês. Obrigada, Fran, pelo convite, né? Não só da live, mas do projeto. Gente, se prepara, porque esse ano tem muito projeto. Mas na hora certa a gente vai contando aos poucos, né, Fran? Exatamente, cada coisa no seu momento. E precisando também, a gente está aí à disposição, né? Porque a nossa missão é justamente essa, né? Desenvolver pessoas, desenvolver empresas, para que você não seja um preso de cadeia de porta aberta. Muito bem. Então, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal. Um abraço.